Olá, sejam bem-vindos ao curso Leitura e Produção do Texto Acadêmico. Vamos iniciar a primeira videoaula do módulo 2, intitulado Produção do Texto Acadêmico. Nessa videoaula, discutiremos especificamente os fatores pragmáticos de textualidade. Quando pensamos em um texto oral ou escrito, nós temos a clareza que esse exige a presença de pelo menos dois sujeitos, em que um tem o que dizer ao outro, num determinado contexto, que nós podemos dizer um contexto sócio-histórico de interação, em razão de algum objetivo específico. Nesse sentido, os autores Bugran e Dresler propuseram um modelo que apontam os principais fatores de textualidade, fatores esses capazes de promover a interação entre emissor e o receptor. Para a nossa análise, esses fatores podem ser divididos em dois grupos, sendo o primeiro grupo constituído pelos fatores pragmáticos, ou seja, aqueles relacionados com o processo sociocomunicativo do texto. Já o segundo grupo é constituído pelos fatores centrados no próprio texto em si, tais como a coerência com o significado do todo que o texto tem e a coesão, relacionando-se com a sua articulação interna. Nessa videoaula, abordaremos somente os fatores pragmáticos de textualidade, visando compreendê-los a fim de contemplá-los na produção de nossos textos acadêmicos. Talvez esteja se questionando sobre o que queremos dizer com fatores pragmáticos. Inicialmente, precisamos compreender que a pragmática é a parte da teoria do uso linguístico que estuda os princípios de cooperação que atuam no relacionamento entre o falante e o ouvinte, permitindo que o ouvinte interprete o enunciado do seu interlocutor, levando em conta, além do seu sentido literal, elementos da situação e a intenção que o locutor teve ao proferi-lo. Por exemplo, quando perguntamos, "Você sabe que horas são?" Essa pergunta pode ser interpretada como um pedido de informação ou como um convite para que alguém se retire de determinado recinto. Assim, os fatores pragmáticos de textualidade estão relacionados com o processo sociocomunicativo do texto. E no modelo proposto por Bugran e Dresler, esses fatores são o seguinte: a intencionalidade do autor, a aceitabilidade do receptor, a situacionalidade ou contexto, o nível de informatividade e a intertextualidade. Vejamos o significado de cada um desses fatores pragmáticos e como podemos contemplá-los em nossas redações científicas. O primeiro fator de textualidade que influencia no processo sociocomunicativo é a intencionalidade do autor. Trata-se do que o autor quer realmente dizer. E, embora seja impossível conhecer suas verdadeiras intenções, a ideia é perceber o que está sendo dito, para quem e por que razão, em que direção de sentido, segundo apontam Hartmann e Santa Rosa. Num texto científico, a intencionalidade do autor é visível na definição do problema central do estudo, bem como seus objetivos, que desencadearão todo o processo argumentativo no transcorrer do texto. O segundo fator de textualidade é a aceitabilidade do receptor ou leitor. Diz respeito à expectativa do receptor de estar diante de um texto coerente, coeso, útil e importante. O receptor demanda um texto cooperativo e que atenda a seus interesses, um texto autêntico e com quantidade e qualidade de informação. O terceiro fator de textualidade é a situacionalidade. Trata-se do contexto em que se realiza o texto, que, dependendo da situacionalidade, podem adquirir diferentes sentidos. Por exemplo, num texto oral, a palavra negrinha, quando enunciada numa situação de afetividade, pode soar uma expressão carinhosa, meiga. Já numa situação de conflito, se proferida, pode denotar grave preconceito e grave ofensa. Assim, o contexto orienta tanto a produção quanto a percepção, e precisamos compreender que todo o texto depende disso. No texto acadêmico, necessitamos estar atentos para os contextos envolvidos no campo do conhecimento em que estamos inseridos. A informatividade é o quarto fator de textualidade.
Trata-se da capacidade do enunciado de dizer alguma coisa. Se um texto diz tudo o que o leitor já sabe, repetindo o que os outros já disseram, não há razão para ser lido. Para Costa Val, um discurso menos previsível é mais informativo, porque a sua recepção, embora mais trabalhosa, resulta mais interessante, mais envolvente. Em outras palavras, o seu texto precisa agregar algo novo ao leitor, fazer com que a leitura tenha valido a pena. Por fim, temos a intertextualidade, apresentada como o último fator de textualidade. Precisamos compreender que o entendimento de um texto frequentemente depende do conhecimento de outro texto. Assim, de forma implícita ou explícita, os textos fazem referências a outros enunciados, completando, negando, citando, reafirmando e assim por diante. Compreender tais referências é importante para a compreensão textual. No texto acadêmico, a intertextualidade é evidenciada quando fazemos citações a outros autores, enquanto fundamento teórico ao texto. De fato, o texto acadêmico necessita de um referencial teórico, pois esse referencial teórico ajudará a subir metaforicamente nos ombros dos gigantes, como bem expressou Isaac Newton. Em síntese, podemos dizer que os fatores de textualidade são esses elementos que fazem um texto ser menos ou mais formal, menos ou mais complexo, menos ou mais criativo. E os principais elementos pragmáticos são intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e, por fim, a intertextualidade. Sugiro que leia os textos indicados nas referências desta videoaula e tenha-os à mão, principalmente quando pensar ou quando iniciar a elaboração de um texto acadêmico. Nos encontramos na próxima videoaula.